Olá, olá! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, professores, professoras de ginástica rítmica. Estamos aqui para nossa live número 125 do canal RGMBR. Opa, 126. Aqui, onde você aprende como ser um professor ou professora de ginástica rítmica, que forma ginasta que ganham medalhas na GR, mesmo que você não tenha sido ginasta. Se você está comigo aqui ao vivo, responde para mim aqui no chat se você está me ouvindo bem, se o áudio está ok. Que hoje eu fiz uns ajustes diferentes por aqui e eu fiquei na dúvida se está tudo certo com o áudio, tá? Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 18 anos, e hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre equilíbrios da GR. O que você pode estar deixando de ensinar para suas ginastas sobre estes equilíbrios, certo? Então vamos entender aqui que hoje a gente vai falar algo a mais. Hoje eu vou além, certo? Eu vou falar sobre GR, sobre equilíbrios, mas sobre a nova forma que você precisa trabalhar com as suas ginastas nas aulas de GR. Então é importante reforçar que esse conteúdo de hoje aqui não é para ginastas, pais ou mães de ginastas, admiradores da GR, não. Esse é um conteúdo para profissionais de GR que querem entender a modalidade, estão em busca de melhorar o seu trabalho, que estão buscando conquistar medalhas com as suas ginastas. E esse aqui também não é um conteúdo para ex-ginasta, que é, de repente, ex-ginasta e agora quer começar a trabalhar, mas tá no início. Não, na verdade isso aqui é para profissionais, professores que já atuam ou que de repente vão atuar, mas que talvez nunca tenham sido ginastas, não. E mesmo que você esteja começando agora, esse trabalho, esse conteúdo aqui é para você também que trabalha com a iniciação, mas quer levar suas ginastas para a competição e também se você sonha levar elas ao pódio. É isso que a gente vai falar hoje. Só que eu preciso te dizer que não é de hoje que eu comecei a travar uma batalha muito importante, e essa guerra tá ligada aos professores da ginástica rítmica que detêm o conhecimento da nossa modalidade e simplesmente guardam para si. A falta de acesso ao conhecimento sobre a ginástica rítmica, na minha opinião, faz com que as nossas ginastas não cheguem ao pódio da ginástica rítmica. Então, assim, eu considero tudo isso assim uma verdadeira injustiça com as crianças, os adolescentes, aquelas praticantes da nossa modalidade, que são privados de ter os seus sonhos realizados. E por que eu tô falando tudo isso? A minha bandeira aqui é abrir o caminho para que o conhecimento sobre a ginástica rítmica circule e que as oportunidades aconteçam tanto para os profissionais que estão decididos a trabalhar direito, quanto para aqueles que querem levar suas ginastas a ganhar medalha. Então, dito isso, talvez você conheça um pouquinho da minha história. Eu fui uma ginasta, sim, mas sei que apesar da minha imensa dedicação lá quando eu fui ginasta, eu não consegui muito longe. E tá tudo bem, eu acho que foi de alguma maneira isso que me fez chegar aqui hoje. Mas hoje eu vejo os meus alunos que fazem parte do meu método conseguir elevar o nível das suas ginastas, o nível da ginástica rítmica na cidade deles, fazendo as suas ginastas assim de verdade conquistarem o que antes parecia impossível. Então é isso que eu realmente busco, é nisso que eu foco, tá? E por isso que essa aula de hoje ela é tão importante, para que esses professores que estão buscando tudo isso, eles entendam que essa aula aqui é uma aula sobre equilíbrios, mas principalmente sobre a base da ginástica rítmica. Então a gente vai falar sobre algo muito importante. Como é que essa aula aqui pode te levar ao pódio com as suas ginastas? Acompanhe aqui o conteúdo comigo, que hoje nós vamos mudar um pouquinho a nossa forma de pensar a partir do conteúdo de hoje. Então, se você já quer alguém que trabalha com você, que queira também ganhar medalhas com as ginastas, compartilha, clica no aviãozinho aqui, compartilha esse conteúdo com outros profissionais, não ginastas, com professores e treinadores, para que eles também alcancem a excelência, né, e os bons resultados na ginástica. E como profissional da GR, eu imagino que você que está aí comigo já sabe que a base de uma ginasta é o que vai fazer todo o futuro dela acontecer na modalidade. Então, sem essa formação sólida, sem o verdadeiro preparo dessa ginasta, que está aí contigo nas tuas aulas de GR,
o sonho dela de chegar no pódio vai se tornar cada vez mais distante. Mas peraí, eu não tô falando sobre Olimpíadas. Não tô falando sobre isso. Eu tô falando sobre as, as ginastas que estão com a gente, que vão chegar à competição e conquistar a sua medalha. A gente sabe que pouquíssimas ginastas vão chegar ao alto nível, a uma Olimpíada, a um Mundial, mas eu tô falando de pódio, resultado, medalhas e sorrisos que você vai ver com as suas ginastas ali no seu dia a dia, nos eventos que você topar participar com elas. Então, os professores que são responsáveis por essa construção e o sucesso de uma ginasta começa na mão de quem guia o caminho dessa ginasta. Então, você é responsável pela ginasta que está aí diariamente indo fazer a sua aula de GR. Aquela aula que às vezes você sequer planejou, preparou, que você vai às vezes sem embasamento nenhum para dar aula, ou pior, porque eu estava pensando a partir de algumas coisas que eu tenho visto aqui por esses dias. O professor que acha que está no caminho certo, acredita que aquela é a única verdade e não busca se atualizar. Então, são algumas coisas para a gente refletir. Eu considero inadmissível permitir que erros ou a falta de preparo dessa ginasta, da base dela, comprometa o talento e a dedicação dessas meninas. Para mim é inadmissível isso. Porque ser professor de ginástica rítmica é ser responsável por sonhos. E isso exige compromisso, conhecimento, responsabilidade, porque afinal o futuro delas depende daquilo que você faz hoje. E talvez você está saindo dessa live agora, porque você está ouvindo algumas verdades. E tá tudo bem. Porque eu acho que quem não estiver disposto a ouvir algumas verdades, não vai estar preparado para subir no pódio. Porque quem não estiver disposto a entender que o caminho demanda preparo, vai ser as pessoas que não merecem estar lá. E quem está falando isso não sou eu, sobre essa questão da base. Apesar de a gente ter pouco estudo dentro da GR, a gente sabe que não precisa de muito para entender que uma formação adequada dessa ginasta vai ser fundamental para o desenvolvimento pleno dela. E que a qualidade das aulas e treinos na GR está diretamente direcionada, relacionada ao desempenho e à própria saúde das ginastas, né? Então, eu sei que estudos reforçam a necessidade dos professores serem realmente responsáveis e comprometidos com essa formação, de proporcionar às ginastas a base sólida que permita que ela alcance o máximo potencial e ao mesmo tempo que ela sinta e tenha qualidade de vida. Então, um spoiler do tema de hoje. Se o equilíbrio passé não é uma prioridade, por que você se surpreende quando o pódio das suas ginastas não chega? Vou perguntar de novo. Se o equilíbrio passé não for uma prioridade para você, por que você se surpreende quando o pódio não chega? O equilíbrio passé é base. Vamos lá. Seguindo aqui com o nosso conteúdo, além desses estudos que eu tenho feito, né, de uma maneira geral sobre a nossa modalidade, estudos de pesquisadores acadêmicos e tudo mais, eu posso contar aqui para vocês que eu tive uma dedicação mais profunda nos últimos dias para estudar o novo código da GR. Se você ainda não sabe, a gente tem o término do ciclo olímpico 2021-2024 nesse ano. E a partir do ano que vem, a gente tem novas regras para ginástica rítmica. O nosso novo código ele foi disponibilizado lá por metade de abril, mais ou menos. E nesse tempo, eu tenho estudado um pouquinho sobre o código de lá para cá. Mas nas últimas 2 semanas, eu fui mais a fundo. E pasmem. Agora, mais do que antes, tudo o que eu sempre falei aqui para vocês faz total sentido. Então, olha só, para vocês entenderem o processo. A FIG tem uma comissão de pessoas que são responsáveis pelo futuro da GR. Essas pessoas, elas fazem parte do comitê técnico. Essas pessoas do mundo todo, que são selecionadas, enfim, elas definem as regras e trabalham em prol da ginástica rítmica e do âmbito esportivo da GR. Mas o que elas fazem lá na Suíça, que é onde é a sede da FIG, repercute aí
diretamente nas suas aulas de ginástica rítmica. Você sabia disso? Você consegue imaginar isso? E nesses meus estudos, eu até decidi que em breve eu vou preparar um material exclusivo sobre o código de pontuação para aplicar nas aulas de GR, mas assim, não vai ser uma live, não, vai ser um conteúdo aprofundado. Inicialmente, quem vai ter acesso a tudo isso vão ser os meus alunos, né? Aliás, quero dar as boas-vindas à turma 14, que entrou no ar nos últimos dias, né? Entrou aí em vigor a turma 14 do Método Ginástica Rítmica com Excelência. Esses profissionais que embarcaram comigo aí nessa jornada de excelência começaram a estudar nos últimos dias e hoje, daqui a pouco, depois desse encontro, aqui com vocês, eu vou ter o meu primeiro encontro com eles. Eu tô muito animada, porque essa troca com os profissionais é incrível, esse crescimento que a gente tem aí juntos. Mas voltando ao código de pontuação, eu preciso dar um respaldo aqui sobre essas mudanças que vão ter, né? Ciclos atrás, a gente tinha uma ginástica contorcionista. Contorcionista. Eu falo que as meninas eram tudo arregaçada, praticamente um circo. Quem não lembra da época da Kabaeva, ginasta russa, e essa primeira foto que eu trago para vocês aí. Depois a gente tivemos alguns ajustes, e esses ajustes fizeram a ginástica mudar e pender para o lado mais das dificuldades. Então, a gente viu a necessidade de mudar esse contorcionismo para mais elementos corporais. E aí, depois viu-se a necessidade de voltar ao artístico, porque o artístico estava perdido nisso tudo. E agora a gente tem um novo código que vai considerar algo novo nisso tudo. Ele vai considerar a execução. A dificuldade continua existindo, as BDs, mas um número menor, né? O artístico continua tendo ênfase, mas nesse novo ciclo, o que vai pegar é a execução. Então, a ginasta que não tem uma base preparada, simplesmente vai ficar para trás. Sorte dos meus alunos que já vêm estudando o meu método e que, além de reforçar muito o artístico lá, eu sempre defendi, em todas as aulas do curso Ginástica Rítmica com Excelência, a importância do trabalho de base. Então, tem até uma aula que normalmente eu ouço os professores falarem que é a preferida. É uma aula que eu falo e mostro e explico sobre cada detalhe das correções e alinhamentos que uma ginasta precisa ter e quem que precisa saber e corrigir? O professor. Então, se você está aqui comigo agora e é aluno do método, comenta aqui no chat para mim qual é a sua turma, de qual turma você faz parte. E por que eu falo isso, né? Porque às vezes, quando o professor vem estudar no meu método, ele foi ginasta. Mas quando a gente é ginasta, a gente nem pensa nos detalhes ou com a mesma visão que precisa ser como um professor. E às vezes esse professor, ele também nunca foi ginasta. E ele olha para aquele movimento e não sabe nem sequer como que começa a corrigir e o que precisa ser corrigido, né? Então, tudo isso está ligeiramente, diretamente, na verdade, ligado ao código, às regras e a importância da gente saber sobre o ponto zero de cada um dos movimentos da GR. Você já ouviu falando sobre isso aqui, né? E quando eu estava nesse final de semana estudando mais o curso, me aprofundando, eu fiz pum na minha cabeça. Explodiu a minha cabeça. Porque aquilo tudo que eu estava vendo reafirmava aquilo que eu defendo aqui por longa data e o que eu sempre defendi e pratiquei como professora de GR. Val, mas e aí? Onde é que entra o tema de hoje, na aula de hoje sobre equilíbrios? Aí eu quero te dar um alerta. Hoje a gente vai falar sobre equilíbrios. Eu vou começar com o básico dos equilíbrios, que você pode estar falhando aí na hora de ensinar. Então, fala para mim aqui se você tem essa visão sobre o básico. Comenta aqui no chat básico, ginástica rítmica com base. Se você considera que isso é um diferencial na evolução das ginastas. Comenta aqui para mim no chat. Então, vamos lá. Uma analogia que eu gosto de fazer, muito prática para a gente entender a importância do equilíbrio, de tudo que eu vou falar hoje, é a seguinte. Assim como não se constrói um prédio sem uma estrutura forte, não se cria uma ginasta, não estou falando nem de alto nível, estou falando de criar uma ginasta sem uma base técnica bem construída. Tudo o que vem depois depende desse trabalho sólido inicial.
Uma vez por semana, deixa eu contar pra vocês uma história. Uma vez por semana eu passo por uma construção que tem aqui perto no meu bairro, do maior prédio que vai ter aqui em Curitiba, até onde eu sei. Ele vai ter 50 andares. Toda vez que eu passo lá, eu penso nisso. Eu tenho que tirar uma foto pra mostrar pra vocês. Quanto tempo eu passava por lá e eles demoravam pra aparecer o prédio? Demorou pra aparecer. Por que isso acontecia? Porque eles estavam construindo o fundamento. Então, ó, foi tempo para construir esse fundamento desse prédio. Agora, toda semana que eu passo lá, tem mais e mais andares à mostra. Sabe por quê? Porque para chegar nesses 50 andares que eles vão construir, eles precisaram deixar a base forte, o fundamento forte desse prédio. Então, agora eles podem subir até os 50 sem problema. Mas antes eles precisaram construir a base. Faz sentido para você? Você já observou alguma construção de um prédio, de uma casa, de qualquer andar, qualquer coisa que tem essa demora inicial? Você já reparou? Bom, vamos lá. Eu quero te falar agora sobre o nosso tema de hoje e nós vamos começar do começo. O que será que o equilíbrio passé tem a nos ensinar? O que será? O que esse equilíbrio passé pode nos ensinar sobre a base da ginástica rítmica? Vamos começar do começo, então? Esse aqui é o equilíbrio passé. O equilíbrio passé é o equilíbrio número 1 dos equilíbrios da GR. Então, quando você abre lá o código de pontuação, as informações sobre as dificuldades corporais, nós temos os saltos, os equilíbrios e os pivôs. O passé é como se fosse o mínimo da ginástica rítmica. Vamos lá. Se eu tenho essa imagem aqui, né, do passé, eu já entendi que ele é básico. Mas eu quero te falar o seguinte: ensine o básico com excelência e veja a sua ginasta no pódio. Olha só essa imagem aqui. Quando você olha para essa imagem, você consegue visualizar um equilíbrio passé, certo? Qual é a correção que você, como professor de ginástica rítmica, você precisa fazer para que ela melhore esse equilíbrio passé? Val, mas tá perfeito. Será? Eu bati o olho nessa imagem e eu já observo que essa ginasta pode subir mais o joelho. Então, eu sei que essa exigência acontece porque quando eu vejo o código de pontuação, que tá aqui ó, na minha mão, esse aqui é o 2022, 2021, 2024, e aqui tá o próximo ciclo que eu já estava estudando aqui, ó. Então, quando eu pego esse código de pontuação e eu vejo a imagem do passé, eu sei qual é a exigência dele e quais são as penalidades se ele não for executado corretamente. Então, quando eu visualizo essa figura, eu tenho a principal correção. A ginasta precisa subir a perna do passé. O joelho tem que estar na linha do umbigo. Essa é a referência que eu passo para a ginasta. Então, isso aqui você pode usar também. Essa correção de linha do umbigo é muito importante. Então, essa é a primeira coisa, você corrigir isso. E aí, aqui a gente pode também corrigir a questão da postura, né? Que ela tá ali fazendo um manejo e talvez tenha a foto no momento incoerente, mas foca nesse joelho. Maravilha? Agora, deixa eu fazer você refletir mais um pouco. Se o passé é um equilíbrio simples, por que tantos professores de ginástica rítmica ainda lutam para ensinar com perfeição? Pois é, talvez os professores ainda estejam precisando entender mais sobre o equilíbrio, sobre a dificuldade corporal, sobre a ginástica rítmica e sobre a base. E aí eu te digo isso com um alerta para você que está trabalhando com a ginástica rítmica. Você já trabalha com a GR e você não sabe sobre isso? Alerta. Liga o sinal vermelho. E repense, reflita o que você precisa fazer para poder ensinar a ginástica do jeito certo. Visualizando essa imagem aqui, você consegue ver o que a gente pode melhorar? O que a gente precisa corrigir nessa ginasta? Olha só, eu vou te dizer o seguinte, uma referência que eu utilizo com as ginastas para elas entenderem esse movimento é a referência do pé alinhado à lateral do joelho.
Então, aqui essa ginasta, se a gente observar, ela não tá com o joelho alinhado com a linha do umbigo, ela poderia subir mais, e naturalmente, quando ela subir, esse pé de base também vai subir, esse pé da perna elevada. E quando essas pernas elevadas subir, aí a gente vai ter um equilíbrio passé do jeito certo. Val, mas é minimamente um detalhe. Deixa eu te falar uma coisa. Lembra que eu falei que agora a base vai ser ainda mais importante? Então, quando você abrir o código de pontuação e ele falar sobre penalidades, ele vai te mostrar que cada segmento incorreto da ginasta terá uma penalidade. Cada segmento. Então, vamos começar só com o corporal. Vamos pensar só nessa base corporal. Será que a sua ginasta está sabendo fazer do jeito certo? Passé não é só mais um movimento. É o reflexo do quanto você realmente se dedica ao básico da ginástica rítmica. Talvez você esteja aplicando o equilíbrio passé como apenas mais um movimento da GR. E aí eu te digo, atenção, o passé não é só mais um. O passé é a base. E a base transforma e leva as suas ginastas ao pódio. Lembra disso. Nessa imagem aqui, eu trago para você a importância, como uma execução correta dessa ginasta, de elevar o seu tronco. Qual é a referência que eu utilizo para isso? Puxa a cordinha. Puxa a cordinha. Quando a ginasta imagina uma cordinha puxando o seu corpo para cima, ela vai entender sobre eixo, sobre alinhamento do eixo. Não necessariamente uma coisa está completamente ligada à outra, mas contribui para ela entender sobre aonde o seu corpo precisa estar e como ela deve fazer a intenção de se manter lá. E junto com isso, a gente vai falar também sobre eixo, né? Sobre colocar o peso do seu corpo ali sobre a base do pé do jeito correto. Então, quando ela entende dessa cordinha que puxa ela para cima, isso muda, isso resolve e isso é base. Se ela entende isso para um equilíbrio passé, ela vai conseguir entender isso para outras dificuldades corporais. Mas essa base precisa ser aplicada. É fácil culpar as ginastas pelos erros, mas o passé reflete diretamente o trabalho de professor de GR. Então, às vezes acontece de você cobrar a sua ginasta de algo que ela não está fazendo. Fulana não estica o pé nunca. Fulana não fica no equilíbrio. É fácil culpar. A questão é, quanto você está corrigindo ela para que ela execute do jeito certo e dando subsídios para ela conseguir compreender o movimento e executar do jeito certo. A gente não pode deixar as nossas ginastas simplesmente dependentes da gente. Não, isso não é legal. Mas elas precisam saber como corrigir e ter o teu suporte para isso. Elas não nasceram sabendo. Às vezes a gente pensa sobre, poxa, eu já falei isso tantas vezes. Pois é. Então procure uma nova forma de falar. Porque se você falou e não entrou na cabecinha da sua ginasta, talvez não tenha a ver com a forma que ela, como você falou, mas a forma como ela precisa receber a informação. Essa é a grande diferença. Nessa imagem aqui, eu quero destacar como positivo o élevé dessa ginasta. Então, a gente precisa trabalhar esse élevé alto, o calcanhar alto, o eixo do corpo da ginasta sendo puxado para cima, a forma do passé, inclusive nessa foto aí, ela tá com o joelho alinhado no umbigo e a ponta do pé acima da lateral do joelho e ainda um relevé alto. Então, aqui a gente tem algo importante para corrigir nas nossas ginastas e que vai trazer resultados, vai trazer medalhas, porque você está buscando evoluir, você está querendo chegar no pódio com as suas ginastas, mas você precisa dar condições para ela. Ficou alguma dúvida até aqui?
Temos mais, temos mais. Estou vendo muita gente por aqui acompanhando. Eu quero saber quem está por aqui, que é aluno do método Ginástica Rítmica com Excelência. Conta para mim aqui nos comentários de que turma você faz parte. E se você ainda não faz parte, depois você pode escrever aqui, ó, Excelência, para você conhecer mais sobre o método e sobre como você pode se preparar para o novo ciclo da ginástica rítmica, se capacitando do jeito certo, aprendendo a ensinar as bases da ginástica rítmica. Você sonha com as suas medalhas, com as medalhas das suas ginastas, mas treme ao ensinar o equilíbrio passé? Está na hora de mudar. Você quer que ela chegue no pódio, mas você tem medo ou tem dúvida sobre como ensinar o equilíbrio passé? Então, está na hora de você mudar. De você entender, ó, isso aqui, ó, que para sua ginasta conseguir executar do jeito certo, ela vai precisar de preparo, de base. E você é que vai dar essa base para ela. Então, observa esse elevê, que coisa mais bonita. Elevado, eixo correto. A perna não, a perna aqui tem algumas falhas. Mas vamos focar nesse pé? Você sabe trabalhar propriocepção? Isso é importante. Para trabalhar a musculatura interna e pequena do corpo da sua ginasta, para dar condições físicas de ela conseguir realizar os movimentos de equilíbrio. E se você não propõe isso a ela, se você não oferece isso a ela, ela não vai conseguir se equilibrar. Porque vai muito além de um preparo condicional físico geral. Para trabalhar um equilíbrio passé, que vai ser a base da sua ginasta, que vai levá-la ao pódio futuramente, você precisa saber trabalhar a percepção. E outras tantas coisas que você precisa sobre o passé. A gente está vendo aqui algumas informações importantes que você deve levar para suas ginastas. Você treina ginastas ou você apenas repete movimentos? O equilíbrio passé pode ser o seu ponto fraco. Ou seja, talvez hoje você está simplesmente repetindo um movimento atrás do outro, você olha na internet, vê a ginasta fazendo lá um movimento e você fala, interessante isso aqui, vou levar para as minhas ginastas. Hoje mesmo estava vendo um vídeo, de uma ginasta executando uma sequência de movimentos que eu falei, gente, isso aqui não é legal. Mas, por que eu tenho essa noção sobre isso? Porque eu tenho conhecimento, eu estou estudando, em constante estudo, e eu observo aquilo e eu sei que aquilo lá não é eficiente para a minha ginasta. Mas mais importante do que isso, pode ser que seja eficiente para aquela ginasta. Porque eu tô vendo aquele vídeo, mas eu não sei o que tem por trás. Eu não sei, não tô falando dos vídeos que você vê por aqui, porque eu te explico certinho os detalhes, né? Mas aquele vídeo que você vê rolando no feed assim, você vê uma ginasta executando lá o treinamento dela, você não sabe o contexto daquela execução. Você não sabe o contexto do professor escolher aquela dificuldade, aquele movimento, aquele exercício. E aí você simplesmente faz o quê? Copia e cola. E quando você copia e cola, você está apenas repetindo movimentos. E aí, eu preciso te dizer, o passé, que é tão simples, ele é decisivo. E você precisa saber ensinar para suas ginastas. Ó, tô com a Grace aqui, Maristela, turma 1, turma 9, turma 8. Muito bom, muito bom. Professores comprometidos aqui a evoluir e crescer na ginástica rítmica, né? Aqui, ó, eu trago para você uma imagem com passé com o pezinho esticado, né? Lembra que eu te falei que no novo ciclo, cada segmento corporal incorreto vai ter uma penalidade? Então, nesse equilíbrio passé, essa ginasta não teria penalidade por calcanhar baixo, porque ela está com o calcanhar alto. Ela não teria penalidade pelo joelho que está na linha do umbigo, certo? Mas ela teria uma penalidade por forma incorreta. Sim, porque o passé não é assim. O passé precisa ter o pé fechado. Val, isso mesmo. Como é que a gente vai diferenciar uma ginasta com um trabalho de base bem feito de uma ginasta mediana? Uma ginasta que não foi preparada?
Sabe que ginasta que vai subir no pódio? A que tiver o trabalho bem feito. Então, esse passê aqui tem uma falha. E se tem uma falha, você, como professor de ginástica rítmica, precisa olhar para isso aqui e saber como corrigir. Vamos lá! O primeiro passo para o controle absoluto do corpo da ginasta começa no passê ensinado com precisão. Pois é, se ele é o equilíbrio base e você não oferece o equilíbrio básico da ginástica rítmica de uma maneira eficiente, é como você subir um degrau, subir uma escada, começando pelo 10º degrau. Em algum momento, esses aprendizados que você está deixando hoje de ensinar a sua ginasta vai fazer falta. E aí, não vai adiantar você reclamar. Não vai adiantar você chorar, espernear e ficar nervosa e ir discutir com a banca de arbitragem e ir reclamar que a sua ginasta não subiu no pódio. Você precisa trabalhar direito desde o começo. Então, essa imagem aqui, ela é ótima para te mostrar uma ginasta que está com o joelho na linha do umbigo. E uma ginasta que está com o bracinho todo esticado, não está com a mão de passarinho, mas ela poderia melhorar isso, mas ela está com o pé de base no solo. Ou seja, para as ginastas entenderem a posição correta, eu preciso começar do começo. E começar do começo talvez seja ensinar esse equilíbrio com o pé no chão. E aí depois eu vou subir. E se eu subir, eu ainda vou subir com o apoio da barra, para que ela consiga entender sobre o eixo do seu corpo e dar o próximo passo. Então, é um processo de ensino que você precisa saber se você quer levar suas ginastas ao pódio. Lembra que eu te falei que eu tô aqui por uma batalha? Que eu iniciei essa luta e eu não vou sair dela enquanto eu não ver isso acontecer? Eu preciso de você me ajudando nisso. Porque qual é a minha batalha? É que as ginastas possam chegar ao pódio porque os professores prepararam ela. Só que os professores não preparam ela direito porque algumas pessoas detêm o conhecimento e não dividem. E por isso eu não vou admitir. Então, perceba que tudo reflete na ginasta. É a ginasta que é prejudicada porque o professor não ensina direito, porque algumas pessoas estão detendo conhecimento. Então, como virar esse jogo? Eu estou trazendo conhecimento para você, mas eu preciso que você aplique, porque de nada adianta você receber o conhecimento e você não aplicar. De nada adianta eu ter essa guerra, eu ter travado essa guerra aqui e você não contribuir comigo. Então, se você chegou até aqui nessa live, compartilhe esse conteúdo com outro professor de ginástica rítmica, não com as suas ginastas, com os professores de GR, que você sabe que estão comprometidos a melhorar. Porque tem muito professor que quer melhorar, sonha melhorar. Mas sabe aquela ginasta que sonha chegar no pódio, mas não treina? Pois é, tem muito professor que é igualzinho a ela. Reclama, mas não se dedica. Então, vamos pensar sobre isso. Mais uma figura de equilíbrio. E aqui, mais uma vez, reforçando a importância do trabalho de base. Esse não é um equilíbrio que tem valor. No código de pontuação, a gente pode baixar o valor do equilíbrio quando ele é feito com calcanhar no chão. Mas o equilíbrio passé, ele já parte de 10, né? Então, não tem como a gente baixar o equilíbrio, o valor dele. Então, esse é um equilíbrio básico para preparar, onde eu vou fazer todas as correções da minha ginasta e depois é que eu vou pedir para ela trabalhar com ELEV a partir de um processo. Você reclama que as suas ginastas não evoluem, mas será que você ensinou o equilíbrio passé com total atenção? Hoje a gente falou sobre bastante coisa por aqui, mas eu quero que você reflita sobre isso aqui. Ensinar o equilíbrio passé com total atenção é dar atenção à perna, dar atenção ao joelho, ao pé, ao ombro, à posição das mãos. São todos os detalhes. Não é simplesmente subir na meia ponta
e subir a perna de qualquer jeito. É muito além disso. Então, a gente precisa entender quais são os detalhes, saber por que eu estou corrigindo isso e repassar para minha ginasta. E mais, olha isso aqui. Eu vi essa foto e falei, nossa, é isso que a gente está buscando. Um corpo esticado, uma postura ereta, um joelho alto, pontinha de pé. E claro, essa ginasta aqui está fazendo um equilíbrio passé correto. Porque a gente tem todos os ajustes que a gente precisa. Tá sem relevé? Tá sem relevé. Mas é a base. Eu estou construindo a base e essa base precisa ser sólida. Então, a primeira correção que você vai fazer na sua ginasta é com o pé no chão. E aí, depois, você vai subir para os próximos estágios. Eu tenho aqui uma luta, uma guerra para vencer. E eu conto com a tua participação. Porque esse conteúdo aqui, ele é o primeiro conteúdo alinhado sobre o próximo código de pontuação. Alinhado sobre as regras que a gente precisa seguir na ginástica rítmica. E é como você deve trabalhar nas suas aulas a partir de hoje. Você não pode deixar passar os detalhes. E eu te digo, agora menos ainda. Se você quer ver suas ginastas no pódio, você precisa trabalhar a base do jeito certo, passando por todos os detalhes, ensinando o ponto zero de cada um dos movimentos, para que ela alcance o tão sonhado pódio que você almeja com ela. Dito isso, eu quero te dizer o seguinte: eu tô aqui para contribuir com você, mas para isso, você precisa realmente estar comprometido com a perfeição. Não trabalhe só cumprindo tabela. Não trabalhe de qualquer jeito. O equilíbrio passé, ele vai moldar as futuras campeãs. Como que você vai exigir que as suas ginastas sejam equilibradas se o básico do passé não é ensinado com precisão para as suas ginastas? Então, não vamos reclamar, vamos fazer o que tem que ser feito. E eu digo para você, tudo isso são técnicas que eu utilizei com as minhas ginastas, que eu utilizo hoje quando eu vou ensinar ginástica rítmica. E eu espero que você aplique com as suas ginastas. Combinado? Não deixe passar esses detalhes e conte comigo. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica, e nesse perfil eu ensino professores e professoras de GR a formar ginastas que ganham medalhas na GR, mesmo que você não tenha sido ginasta. Então, se esse conteúdo foi útil para você, deixa seu like, agora é a sua vez de contribuir. Siga o canal RGBR em todas as redes, porque juntos somos mais fortes. E eu quero muito que você chegue ao pódio com as suas ginastas. Esse conteúdo aqui vai ficar disponível para você compartilhar com outros professores da GR. Então, continue aqui com a gente no canal RGBR, tem muita coisa vindo por aí. Estamos nos atualizando para o código novo e eu quero muito que você também esteja comprometido a trazer os resultados de excelência para suas ginastas hoje e todos os dias das suas aulas e treinos. Um beijo grande, aguardo vocês toda segunda às 8 da noite e quinta-feira ao meio-dia para o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau!